É bom estar com você. Estamos na nossa série de mensagens de junho e julho. Para você que não teve a oportunidade de estar em todos os domingos do mês passado e nesses domingos, é só você entrar no nosso canal do YouTube, as nossas ministrações estão lá, você vai poder pegar o fio da meada, você vai poder entender o raciocínio que nós estamos desenvolvendo com os irmãos. Essa é a maior série desse ano, nenhuma série de mensagens que eu ministrei ou ministrarei terá o tamanho desta série. É a série com mais número de mensagens. Por quê? Porque é um tema muito abrangente, é um tema grande, é um tema importante que não dá para trabalharmos resumidamente. Nós que estamos no ano da palavra e da família, nós precisamos conversar sobre alguns temas que normalmente nós correríamos deles, que são temas difíceis. Há alguns caminhos que devemos caminhar, que caminhamos não pela facilidade nem pelo prazer, mas pelo dever e a responsabilidade. Esta série é uma destas séries que a gente recebe muito mais pelo senso de dever e responsabilidade do que pelo senso de alegria e satisfação. Porque nós estamos conversando sobre aspectos que são aspectos difíceis da gente lidar. A gente não queria que tocasse sobre esses assuntos. A gente queria poder caminhar a vida sem ter que parar para pensar um pouco sobre essas questões. Mas como poderíamos continuar a jornada e esperar o resultado que nós temos lançado como expectativa para o futuro, se hoje não fizermos o nosso deverzinho de casa? Não é verdade, queridos? Não dá para esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, nesta série, investindo em grandes relacionamentos, nós estamos conversando com os irmãos sobre alguns temas que a gente gostaria de deixar no anonimato, mas que são trazidos para a nossa edificação, para que a bondade do Senhor venha sobre nós e traga o milagre necessário, para que nós, recebendo, nos alegremos e tenhamos condição de repartir com aqueles com quem convivemos, porque é assim o único caminho para que a vida fique melhor. Hoje nós vamos conversar sobre ressentimento, e o objetivo de conversarmos sobre ressentimento é alcançarmos a cura. Quero dizer aos irmãos que nessa noite eu não vim pregar para vocês. Nessa noite eu busco muito mais dar uma aula para os irmãos do que uma pregação. Eu quero conversar com vocês na perspectiva da boa palavra do Senhor. A nossa série, Investindo em Grandes Relacionamentos, o texto base que ampara e sustenta toda a nossa série é 1 Coríntios capítulo número 13, quando o apóstolo Paulo, pela revelação do Espírito Santo, nos traz a grandeza transformadora de um estilo de vida vivido, sustentado pelo amor. E nós temos falado sobre algumas coisas, já falamos sobre paciência. Domingo passado, Daniel falou com os irmãos sobre a ira. E hoje eu quero falar sobre ressentimento. Não permanecerei em 1 Coríntios 13 sobre esse assunto. Eu vou para o livro de Jó, pegando Jó e o seu livro como base, para conversarmos sobre essa questão do ressentimento sobre a nossa vida. Vamos partir de 1 Coríntios e vamos para Jó. Amém, queridos irmãos? Estamos juntos, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Eu começo com vocês, por favor, leia comigo o que está escrito aqui. Por favor, dê atenção ao que está escrito aqui, porque o que está escrito está dizendo assim, olha, relacionamentos determinam sua felicidade ou tristeza. Deixa eu falar para você, não é um mundo que conspirou para que você esteja vivendo o que você está vivendo, é tudo como nós lidamos com os relacionamentos. Ainda, eles quem? Os relacionamentos são o que são fonte de grande prazer ou
de grandes sofrimentos. É nos relacionamentos que nós podemos nos sentirmos miseráveis ou nos sentirmos muito bem. É nesse ambiente, querido, que a maioria dos problemas emocionais tem as suas raízes, porque nós não lidamos corretamente com os relacionamentos. Nós temos uma tendência muito forte de lidarmos de maneira errada com os relacionamentos. A nossa tendência é mais para esse lado, a gente pende mais para os equívocos do que para aquilo que é coerente e correto. A partir desse lugar, eu quero ir então conversar com os irmãos sobre a perspectiva de relacionamentos onde o ressentimento não domina mais a nossa vida. Por quê, queridos? Porque relacionamentos definem a nossa vida. Você não é o que os estudos lhe proporcionaram. Você é o que os relacionamentos te tornaram. Nós precisamos entender isso. Por quê, queridos? Porque nós vivemos uma época de relacionamentos onde um clique numa plataforma de interatividade na rede social me faz chamar alguém de amigo. Gera em mim uma perspectiva de que eu tenho um relacionamento com alguém porque eu dei um clique, num joinha, num inscrever-se. E nós precisamos nos assentar, respirar e sairmos desse nível de entendimento que está cada vez mais forte, irmãos. E nós estamos nos lançando nesses entendimentos, porque eles não requerem de nós transformação, pelo contrário, a gente pode continuar sendo a caricatura que é, desde que a gente apresente um sorriso, como se aquilo fosse a nossa vida, mas na verdade a gente está dando um chute no menino aqui. Não, o que define a nossa vida, queridos, é o nível de relacionamento que nós temos uns com os outros, é como nós encaramos isso. Relacionamentos determinam o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Ser bem-sucedido não é uma questão de vida profissional, é uma questão de como eu me relaciono. Nós precisamos trazer esse entendimento, porque é isso que a palavra de Deus nos chama. Deus estabeleceu todas as coisas e nos estabeleceu para que tenhamos um relacionamento com Ele. Nós quebramos essa aliança, mas Ele ofereceu Jesus na cruz, buscando nos resgatar para um relacionamento com Ele. Quando eu e você temos a perspectiva do céu, nós estamos tendo uma perspectiva de relacionamento. E nós precisamos então, irmãos, como gente responsável que somos, como um lugar onde o bom senso deve existir, que é no nosso meio. Nós precisamos parar e pensar, nesse caminho, nessa velocidade, nesse contexto, movido pelo que eu estou sendo movido, onde isso me levará? Onde aqueles que eu tenho responsabilidade sobre eles, aos maridos e pais aqui, você como sacerdote da sua casa, onde você está conduzindo o povo que está debaixo da sua autoridade? Para que lugar? Um lugar de sucesso ou de fracasso? Não me venha com valor em conta bancária, não me venha com diplomas pregados em parede, porque isso não revela a vida. A vida é muito maior do que essas coisas. Tudo isso passará. Mas da vida prestaremos conta. Da maneira que lidamos em cada momento prestaremos conta. 1 Coríntios 13, 5. O texto de onde nós partimos para conversarmos sobre ressentimento. E nessa noite não é conversarmos sobre um assunto para que a gente entenda esse assunto, é conversarmos sobre um assunto para que nós possamos receber um batismo de cura sobre isso. Por isso não é um culto, é uma aula, porque eu quero que você saia daqui sabendo o que você tem que fazer e entendendo o potencial de colocar em prática que Deus pôs em suas mãos. Porque o conceito que nós temos de culto hoje em dia é que eu recebi uma palavra,
Se eu concordei com ela, tudo bem. Se eu não concordei, eu dou descarga. Não, queridos. O conhecimento liberta. Nós saímos da era das trevas graças ao conhecimento. A ignorância é a mãe de todas as catástrofes da existência humana. E o contrário disso é a verdade. E a verdade revelada, e buscada, e vivida, e colocada em prática, e transformada numa maneira de ser, sempre nos dará o caminho da vida eterna. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo número 13, versículo número 5, na perspectiva da plataforma do amor, é o lugar onde eu estabeleço a minha vida, a minha existência. Desse lugar ele diz, então o amor não se ressente do mal. O amor não alimenta o ressentimento. Na versão bíblica da tradução livre diz assim, o amor não guarda registro dos erros. Querido, isso tem tudo a ver com relacionamento, porque relacionamento é isso. Relacionamento é nós agindo para com quem amamos, ferindo. A gente fere aqueles de quem nós nutrimos a maior expressão de amor que é possível ter na face da terra. E aprender a lidar com isso é sumamente importante. Deve estar na primeira linha, da primeira página da agenda da nossa existência. Entender que na plataforma de onde eu escolhi construir a minha existência, que é o amor, não há espaço para registros que não devem estar ali. Não há espaço. Eu preciso eliminar isso da minha existência. Isso não pode entrar na minha biografia. Não pode ter nem espaço para uma notinha de rodapé na minha biografia existencial em Deus. Mas a verdade, queridos, é que não tem sido assim. E por que não tem sido assim? Acredito que, em grande parte, pela nossa ausência do conhecimento. Nessa noite isso vai ser eliminado em nome de Jesus, amém? Indo para o livro que nós nos dedicaremos nessa noite, Jó, no capítulo de número 5, no versículo de número 2, ele diz assim, o ressentimento mata o insensato. Você pode ler comigo? O ressentimento mata o insensato. O ressentimento mata quem? Algum de nós recebe o termo insensato como elogio? Não. Algum de nós concebe imaginar que a igreja de Jesus pode ser nominada como um lugar de gente insensata? Não. Algum de nós nos alegraríamos de alguém se referir à nossa esposa, ou ao marido, ou a um dos nossos filhos, ou à nossa família, como um lugar de gente insensata? Não. Mas pois é esse o lugar que o ressentimento está conduzindo boa parte do povo de Deus. Uma característica que deveria ser do ímpio, de quem volta as costas para Deus, tem sido um ponto de profunda manifestação entre o povo de Deus. Mas a boa palavra do Senhor vem nessa noite e nos ensina que ressentimento não pode fazer parte da minha vida. Por quê? Porque eu não sou um insensato. Não pode fazer parte da sua vida. Por quê? Porque você não é uma insensata. Não pode fazer parte da nossa família. Por quê? Porque nós não somos uma família composta de gente insensata. Ou seja, o insensato é aquele que lhe falta o bom senso. Mas tem um segundo texto muito interessante que Jó nos traz. Está aqui no capítulo 36, no versículo de número 13, quando ele diz assim, olha, os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Vamos parafrasear? Quem vive segundo os perdidos,
quem será contado fora do nome escrito no livro da vida, quem não conheceu Jesus, quem não tem o mínimo padrão das Escrituras sobre a sua vida, no seu coração tem espaço para o ressentimento. Olha isso, irmãos. O coração do ímpio é que guarda ressentimento. Leia o contrário, no coração do justo não há ressentimento. Deixa eu te falar, por favor, irmão, nós não estamos aqui pegando uma queda de braço. Eu não estou aqui de um lado e você do outro, e a gente tentando ver quem tem razão. Não estou. Eu não vou brigar com essa voz que você quer ouvir dentro do seu coração, que está dizendo assim, não é bem assim, pastor. Irmão, não é comigo, eu estou lendo a Bíblia. Esquece o que você está vendo aqui. Não é comigo. Não é comigo. Eu estou lendo a Bíblia. É a palavra de Deus, aquilo que nós, os crentes, falamos que é a autoridade máxima sobre nós. Que é onde a revelação que o céu manifestou na terra traz sobre os filhos de Deus sobre a terra. Não estou aqui para tentar entender, mas é porque aquilo aconteceu. Não estou aqui para essas coisas, eu estou aqui para concordar com a palavra de Deus, trazendo o que a matéria, que a palavra de Deus fala sobre esse tema, que é o tema do ressentimento. É isso que eu estou aqui nessa noite. E talvez você aí, onde você está pensando assim, pastor, o senhor está falando essa palavra, o que é ressentimento? É muito simples, é só dar um Google. Eu não quero nem ir para um comentário bíblico, eu quero dar um Google aqui com você, sobre o que o Google fala sobre ressentimento. Deixa eu pegar aqui, ressentimento, o que o Google fala? Está aqui, irmãos, ressentimento é ofensa. É eu me sentir no direito de estar no lugar do ofendido. Mas eu gosto mais da segunda palavra que eu li aqui. Injustiçado. O ressentimento é um aborto produzido pelo rancor e pelo senso de justiça própria. Não poderia ter acontecido na minha casa. Pois é, irmão, se tivesse sido na casa do seu vizinho, não tinha problema nenhum, seu coração estava tranquilo. O problema é que foi com você, foi com seu filho, foi com a sua mulher, foi com seu pai. A questão é esse senso de justiça própria. Então, em nome disso, eu posso me tornar, segundo Deus, um ímpio. Eu posso achar que indo na casa do Senhor, sendo um homem de Deus na casa do Senhor, representando o personagem bíblico na casa do Senhor, eu estou liberado para ter no meu coração o ressentimento. Para que eu possa me sentir como eu me sinto. E nós só estamos na introdução da aula, hein, irmãos? E nesses 2 textos a gente já toma uma chacoalhada, né, não, irmãos? Olha aí. O ressentimento mata. Você conhece homens e mulheres de Deus que um dia brilharam na manifestação da glória do Senhor e hoje não são nem menção? Você já se perguntou por quê? Ou você aceitou o argumento enganoso do coração deles, para justificar-se? Nós precisamos, amados, nos voltarmos para a palavra de Deus e lidarmos com aquilo que temos que lidar. Porque coração ressentido é resultado de relacionamento. Agora, há um caminho
para não sermos dirigidos por esse combustível contaminado que vai fundir o nosso motor espiritual. Há um caminho, há um caminho, há um caminho. Ressentimento, ele é produzido por feridas. E a gente fala, pastor, é porque o senhor não entende, o senhor não viveu o que eu vivi, não passou pelo que eu passei. Deixa eu falar um negócio para você, todos nós estamos na mesma planície. Todos nós estamos na mesma planície. Não me venha dizer que alguém vive o que você viveu, porque não, todos nós estamos na mesma planície. Em pecado, minha mãe me concebeu. Todos nós estamos na mesma planície. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por um pecado entrou no mundo, mas por um pecado saiu. Todos nós, meus irmãos. Muda-se o nome, muda-se o cenário, mas a plataforma é a mesma. A questão é como nós lidamos com as feridas que chegam. Ressentimento é um grande inimigo dos relacionamentos. Os ressentidos escolhem estar sozinhos. Eu identifico com muita facilidade as ovelhas ressentidas. Eles chegam depois que o culto começou e eles saem antes de engolir o café que foi feito para eles. Gente que não gosta de relacionamento é gente ressentida, porque Deus não nos criou para o isolamento, é por isso que Ele criou o céu, um lugar onde cabe gente. Pastor, é o temperamento. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você, não entra nessa onda de temperamento não. Eu lido com a ira. Porque o meu temperamento não é pecado, irmão. É um pecado que eu preciso vencer na minha vida. É um pecado que eu tenho que vencer na minha vida. Não tem esse trem, porque não, é um pecado. Dá nome. Não, porque eu nasci assim. Não, todos nós nascemos assim. Em pecado minha mãe me concebeu. Todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Todos nascemos na mesma plataforma. Agora, o ressentimento destrói todos os tipos de relacionamento. Primeiro, ele destrói os relacionamentos lá fora, e aí ele vem destruindo os relacionamentos dentro. É a mulher que não consegue mais se relacionar com o marido, não, a mãe que não consegue mais se relacionar com os filhos, e aí vamos fazendo para qualquer coisa. Aí a vida profissional passa a ser só uma obrigação para pagar a conta no final do mês. E na igreja é só para as pessoas não pensarem que eu deixei de ser cristão. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo aqui uma onda que eu permiti existir no meu coração, está vindo destruindo tudo que eu prezava. Começou de longe e está cada vez mais próximo, cada vez mais próximo, cada vez mais próximo, cada vez mais próximo, e será uma destruição plena. Por quê? Porque o ressentimento não tem dó e nem compaixão. O inferno não tem boa intenção. Nós precisamos entender essas coisas. E o ressentimento destrói todos os nossos relacionamentos. Se eu não consigo conversar com o meu irmão, eu não consigo orar. É impossível alguém que não consegue se relacionar com o irmão, se relacionar com Deus. 1 João, irmãos, está escrito: se nós não conseguimos amar quem vemos, como podemos amar a quem não vemos? E o ressentimento é esse vento que vai nos levando cada vez para alto mar, cada vez para um lugar de isolamento, cada vez para um lugar onde nós nos encontramos sozinhos, até nos encontrarmos perdidos, sem nenhuma referência para nenhum dos lados da nossa vida. Porque é isso que o ressentimento faz. A palavra do Senhor diz, a palavra não, eu escrevi: o ressentimento destrói suas forças de tal maneira que você vai se achar vazio sem ter nada para dar. É isso.
nos esvazia, até que tudo que somos é só aquilo que a gente descarta. Causas do ressentimento. Vamos à primeira. A primeira causa do ressentimento é que a gente valoriza demais o que as pessoas pensam de nós. Você que especula sobre o que o outro está pensando sobre você e o que você está fazendo, é alguém que tem um papel em branco com uma caneta para que ressentimentos sejam depositados e escritos ali naquele lugar. Não estou dizendo que não temos que dar a atenção devida ao que os outros pensam, mas não nesse nível. Nós somos um povo dirigidos pela opinião de quem nós não conhecemos, pela opinião de quem não nos conhece, e a gente é dirigido por isso. Cuidado com o valor que você dá ao que as pessoas pensam sobre você. Cuidado. Isso pode se tornar uma armadilha. Olha o que Jó 19 diz. A gente tem que tomar muito cuidado. Nós estamos falando onde o ressentimento tem origem. Na mente. Mas também onde o ressentimento tem origem? Na fala. Cuidado com o que você dá de crédito ao que os outros pensam, mas cuidado também com o que você dá de crédito ao que outros falam. Meus irmãos, nós nivelamos o mundo para baixo. Eu tenho compaixão de você que é da área da educação e é apaixonado pela área da educação. Porque o sistema nivelou para o emburrecimento e não para o conhecimento. Você que é da área da educação, você não pode reprovar um aluno porque ele não condiz com o próximo nível. Você precisa de qualquer jeito lançar esse aluno para o próximo nível. Nós precisamos, irmãos, ter a capacidade do tempo que a gente está vivendo. Nós nunca tivemos tantos especialistas como nós temos nessa época. Especialista do quê? Eu não desprezo a nova geração. Acho que está vindo uma nova... Acho não, está vindo uma nova geração cheia de Deus como... Talvez em nenhum momento da igreja. Mas nós precisamos ser capazes de lidar com aquilo que nos traz desconforto. Ao invés de deixar que isso gere em nós um ressentimento que nos impeça de nos relacionar com as pessoas. Eu estou muito feliz porque há 15 dias atrás eu ministrei nesse lugar e eu disse: quem autorizou você a arriscar aquelas pessoas da sua vida? E uma ovelha minha que mora num outro país me mandou uma mensagem. Quando eu cheguei em casa, eu li a mensagem e aquela ovelha falou: pastor, o senhor falou aquilo para mim, eu já me ajoelhei, já pedi perdão para Deus e vou reconstruir relacionamentos que eu deveria manter, porque eram muito saudáveis para mim. Gente que me ajudava a curar as minhas feridas, gente que ajudava a tirar as bicheiras da minha vida para mim ter uma vida saudável. Mas eu risquei eles da minha vida e preferi estar junto com gente que não se preocupava com o mau cheiro do meu pecado, que não se preocupava e não me ajudava quanto aos meus caminhos errados. Deixa eu dizer um negócio para você. Ouça as pessoas, mas cuidado, eles têm vida melhor em Deus do que a sua. Porque as pessoas que podem estar te influenciando são pessoas que não deveriam te influenciar. E nós guardamos ressentimento de gente que nos ama. E tudo que eles queriam é nos tirar o pé do atoleiro. Mas nós nos sentimos ofendidos porque ele falou o óbvio. Nós estávamos no atoleiro. Entendeu? Ele falou o óbvio. Irmão, conserta a sua vida em Deus. E a gente ficou ofendido. Por quê? Porque não podia falar desse jeito. Mas como que deveria ter sido dito? Irmão, tá bom sua vida em Deus?
nós nos sentimos ofendidos. Meus irmãos, lugar da ofensa, do ressentimento, e o lugar onde a justiça própria vem, quando nós ficamos pensando demais sobre o que os outros pensam, quando nós damos valor a palavras que não deveríamos dar, e quando nós valorizamos demais aquilo que os outros fazem. Era só um dia ruim na vida daquela pessoa, entendeu? Era só um dia ruim. Era só isso. Um dia ruim. Era só isso. E você teve a infelicidade de encontrar aquela pessoa no dia ruim dela. E ela fez o que ela não deveria fazer, e o que ela fez não representa quem ela é, e você ali se permitiu construir uma muralha de ressentimento. Era só um dia infeliz. Era só um momento. Onde o ressentimento é gerado? No que nós pensamos sobre o que os outros pensam, no crédito que nós damos sobre o que os outros falam, e na maximização do que os outros fazem, ou não fazem, porque nós temos um sentimento de achar que os outros nos devem, e eu estava enfermo, e ninguém da igreja foi lá me visitar. Para quem da igreja você falou que estava enfermo? Não, mas eu estava enfermo e ninguém foi lá me visitar. Não, mas para quem você falou que estava enfermo? Nós temos um senso de que os outros nos devem. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Essa igreja aqui não te deve nada. Se existe lugar de dívida aqui, não é desta igreja, é nossa. Pelo que ela já fez por nós e a nossa família. O reino de Deus não deve nada a nós. Se existe um lugar de dívida, é do nosso lado. Que devemos dizer como salmista, o que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez por mim? E no entanto, situações aconteceram. Pastor, mas eu não me refiro a essas coisas cotidianas. Aconteceu uma desgraça na minha família, e foi o meu pai que trouxe aquela realidade. Tudo bem. E você vai transformar aquela desgraça na sua história, porque o ressentimento vai transformar aquele momento terrível na sua biografia e tudo que você representa, porque você só pode dar o que você tem. Um coração ressentido não tem como dar amor. Não tem, ele só dá o que ele tem. Nós aprendemos 3 lugares onde geramos o ressentimento. Que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com cada um deles, amém, queridos? Agora eu quero falar sobre 2 questões sobre o ressentimento. A grande questão, porque às vezes a gente acredita que tem o direito de se estar ressentido. Pastor, é porque o senhor não foi abusado como eu fui. O senhor não tem a história que eu tenho. Irmãos, nós não estamos aqui, senão olhando para a palavra de Deus que contempla todas as histórias. O Senhor vem com a sua boa palavra e contempla todas as histórias. E eu quero te dar 2 razões para que você entenda o caminho complexo que é andar pelo caminho do ressentimento. Primeiro, o ressentimento é irracional. Se a gente parar um instante e respirar, a gente não vai guardar ressentimento no coração. Porque o ressentimento não é para o ser humano, é para os irracionais. E nós somos os racionais. Nós não podemos ter atitudes assim. Olha o que o texto bíblico diz. Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva para a morte. Quantos casamentos acabaram? Gente que se ama. Gente que se ama. Mas a esposa não consegue mais estar do lado daquele homem. Por quê? Porque ele é um poço. Não, mais do que isso, ele é uma represa. Não, mais do que isso, ele é um lago. Não, mais do que ele é um oceano de ressentimento. Porque ele acha que foi injustiçado. Aquilo não poderia ter acontecido na história da família dele. Ou dela. Ou do filho. Ou da filha. Ou do pai, seja quem for, meu irmão.
Não há capacidade de nós em Deus somarmos 2 mais 2, sendo 4 no ressentimento. Não tem como termos esse resultado. Alimentar o ressentimento é nós nos colocarmos no lugar dos animais irracionais. É nós querermos viver a experiência de Nabucodonosor, quando Deus o levou para estar anos junto com os irracionais, no meio do capim do pasto. E a vida do ressentido é uma vida que saiu de um jardim e se tornou um deserto. É assim. É irracional. Agora, não é só irracional, é doentio. É doentio, irmãos. Essa palavra é dura, mas eu não dei conta de achar outra. Viver ressentido é doentio. Olha o que a palavra de Deus diz: com a sua raiva, você está só se ferindo. Eu não vou pedir um momento confessionário, não. Eu já vivi nesse lugar do ressentimento, do ser ressentido, de achar que o mundo me devia, de que eu não poderia. Eu já vivi esse lugar. Então eu posso falar desse lugar porque eu estive lá. Eu não estou aqui falando para você sobre algo que eu li. Estou aqui falando de um lugar que eu estive e vivi. Meu querido irmão e irmã, nós precisamos dar um basta nesse lugar que nós construímos para guardar ofensa na nossa vida, para guardarmos os pontos de injustiça da nossa vida, do não termos sido valorizados na nossa vida, por não termos que ter tido que passar por aquilo. Nós precisamos eliminar esse lugarzinho, esse puxado, que a gente guarda essas coisas. Porque isso, irmãos, é algo que a gente gostaria que o outro passasse, e quem está passando é a gente. O ressentido é aquele que pega uma arma e aponta para matar a si mesmo. É o que o texto está dizendo. Ele está se ferindo. Nós estamos tendo um problema muito sério com adolescentes que ficam se ferindo, e nós estamos tentando ajudar esses adolescentes em todos os níveis. Por quê? Porque a gente sabe que isso não é de uma pessoa normal. Quem fere a si mesmo é uma pessoa doente. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que quem guarda ressentimento no coração é uma pessoa que tem que ser curada. Agora, a questão é onde nós buscamos a cura. Pastor, eu entendo que é algo que precisa ser curado, eu tenho e quero ser curado. Mas onde você está buscando a cura? Agora nós vamos falar sobre isso. Porque eu comecei conversando com os irmãos, dando 3 lugares onde o ressentimento tem início. Estou falando com os irmãos agora, dando 2 lugares que manifesta que não é saudável isso na nossa vida. E vou terminar entregando um medicamento para os irmãos. E ele é um comprimidinho bem pequenininho, que cada um de nós, por mais dificuldade que tenha em tomar um medicamento, conseguirá ingerir para a sua cura. Mas nós precisamos entender isso aí. O ressentimento, ele desgraça a minha vida, automaticamente, a partir de mim, tudo que eu represento. Tudo que eu represento. Absolutamente tudo que eu represento. Jó 21 diz assim: alguns homens levam uma vida feliz e morrem ricos. Ricos aqui não necessariamente, a melhor palavra ali é próspero, é bem-aventurado. Porque às vezes a gente põe o termo rico, dá a ideia de dinheiro. Não, é bem-sucedido, teve uma vida que fez a vida valer a pena.
Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morreram com o coração cheio de amargura, cheio de ressentimento. Irmãos, isso não é uma boa maneira de um povo como nós concluirmos a nossa biografia. Não é. Não é. Não pode ser assim a minha história e a sua história sendo concluída. É por isso que nessa noite o Espírito Santo me trouxe para te dar essa aula. As pessoas mais infelizes que conheço são aquelas cheias de ressentimento. São infelizes e assim só prolongam a dor. E custa muito caro ser ressentido. Custa muito caro. Por quê? Porque normalmente o ressentido busca, sobretudo os crentes, buscam cura no lugar errado. Estão indo para os vícios, estão indo para os medicamentos, mas não está vindo para os pés da cruz. Telefone de muitos especialistas atendem a ligação deles pedindo um horário, mas dos seus pastores não. Essa é a história de um coração ressentido dentro da igreja. E nós precisamos nos aperceber disso. Por quê? Porque nós lemos no início 2 textos de Jó. Um coração ressentido não é um coração onde a vida vai permanecer. E nós temos que nos preocupar com isso. Ressentimento é um inferno no coração, e é mesmo. E eu quero então concluir dando um único medicamento necessário para que a gente elimine o ressentimento da nossa vida. Libere o seu ofensor. Libere o seu ofensor. É isso mesmo. Pastor, eu não quero nem ver ele. Não, do jeito, com o seu ressentimento, você algemou ele do seu lado. Ele levanta e deita com você todo dia. Ele faz parte do seu momento de descanso, você sonha com ele. Ele vai e volta do trabalho com você. Na mesa com as maiores delícias, ele está ali com você. Por quê? Porque você não liberou ele. E por que você não liberou ele? Porque o seu coração é um coração ressentido. Ele acompanha você aonde você vai. Só há uma maneira de vencermos o ressentimento: se nós liberarmos o ofensor. Pastor, não quero nem ver ele. Pois é, porque você está ressentido. Se você liberar o seu ofensor, não vai ter problema nenhum você encontrar ele na fila do caixa do supermercado. Se você liberar o seu ofensor, não vai ter problema nenhum você encontrar ele na festa da família, porque ele é parente seu. Se você liberar o seu ofensor, não vai ter mais aquela tensão dentro da sua casa, minha irmã. Será que a gente vai? Não vai? Meu Deus, será que? Não sei. Acabar isso. Acabou. Por quê? Porque aquela pessoa está livre. Você liberou ela. Ela não dirige mais sua vida. Ela não muda mais a rota de você ir para o trabalho. Você não muda de endereço por causa daquilo. Você não constrói possibilidades para você existir sem aquela pessoa. Por quê? Porque você liberou ela da sua vida. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, só tu. Meus queridos, nós estamos levantando e tomando um remédio para ficar acordado, e nós chegamos em casa do trabalho de tarde e tomamos um remédio para dormir. De verdade, irmãos, vocês acham que isso é para o povo de Deus? E não me venha falar que é estresse e cansaço, não. É relacionamentos não resolvidos. É por isso que você não dá conta de olhar no olho daquela pessoa. É por isso que você não dá conta de ouvir o nome daquela pessoa ser citado. É por isso que aquilo te desconforta, muda você. Meus irmãos, é um remedinho pequenininho que o Senhor nos entrega para a nossa vitória, para a vitória do ofendido, do ressentido. Olha Jó, o livro de Jó tem 42 capítulos,
Em 41 capítulos é a história da desgraça de Jó. Mas no capítulo 42, no versículo de número 10, diz que Jó abriu a algema e liberou os seus ofensores. Está aí. E como que ele abriu a algema? Ele parou de lançar uma expectativa de que o outro experimente a dor que ele me causou. Eu estou até hoje esperando ele vir aqui me pedir perdão. Não, Jó liberou. O texto diz 3 amigos, mas no histórico do livro, esses amigos eram inimigos. E Jó orou, e quando ele acabou de orar, mudou. E a disposição de Jó orar e abençoar os seus amigos é a revelação de um coração que deixou o ressentimento, deixou a mágoa, deixou o rancor, deixou a justiça própria e abençoou. Irmãos, Jó era um homem que a Bíblia diz no seu livro que ele passava por uma aflição tal, que ele tinha lepra do alto da cabeça à planta dos pés, e o único momento, instante de alívio que ele desfrutava, era quando ele era colocado sobre um lugar de cinzas, e lhe era entregado um caco de telha, para ele coçar suas feridas. Mas Jó abriu mão de ir a Deus e falar de si e das suas dores, e ele foi a Deus e abençoou aqueles que lhe causavam tormentos. A Bíblia diz que o Deus eterno fez que ele ficasse rico de novo. Irmãos, ele ora para os amigos, que no caso eram inimigos, e Deus não vai lá nos amigos, Deus vem nele. Sabe por quê que o ressentido se sente tão sozinho e vazio? Porque ele quer que Deus visite aquela pessoa com um câncer, para aquela pessoa no leito do hospital ter um senso de consciência e falar assim: puxa vida, o que eu causei naquela casa, não quero morrer com essa condenação que está sobre mim, pelo que eu causei naquela casa. Por favor, ligue para o Chico e peça ao Chico para vir aqui, porque eu quero pedir perdão ao Chico por todas as dores que eu causei na família dele. O ressentido espera isso, espera que Deus vá e pese a mão sobre o inimigo, o causador da minha desgraça, o tirador da minha paz. Jó nos ensina que o remédio é, ao invés de eu pensar na minha desgraça e na minha dor, eu vou pensar naqueles e vou orar por eles. E então o Deus eterno vem na minha direção e me entrega o dobro do que eu já tive. Ele não só me restitui, ele me dá uma restituição em honra dupla. E a partir dali Deus fez o que fez na minha vida. Comecei seminário, só para conhecer a Bíblia. Ele me chamou para ser pastor dessa igreja. Eu pastorei essa igreja há 26 anos. Se eu dizer algo para você, meu irmão, minha irmã, pode ser que você tenha uma história mais complicada do que essa, e eu respeito a sua história. Mas o que não dá é para respeitar os argumentos que o diabo encontra para dominar o nosso coração e transformar um jardim num cemitério. Nessa noite eu vim aqui para dizer a você, em nome de Jesus, tire a marca e a autoridade da morte sobre a sua vida e tudo que você representa. Elimine o ressentimento do seu coração. Deixa eu te falar, a obediência custa. Agora eu quero concluir dizendo a você, não será possível você ser um homem ou uma mulher de Deus aqui na terra com o coração ressentido. No céu,
Não há um lugar preparado para Jesus por pessoas que permitiram viver aqui na terra com o coração ressentido. Resolva isso na sua vida. Resolva isso na sua vida. Na minha casa, o meu irmão caçula se converteu logo a seguir. A minha mãe se converteu logo a seguir. O meu pai, eu sentava com ele na mesa. E a primeira vez que eu falei o nome do meu primo para ele, ele levantou da mesa e saiu me xingando. O meu pai, eu batizei ele no ano que terminou a pandemia, no primeiro batismo depois da pandemia. E quando ele me chamou para estar lá na casa dele, para ele falar para mim que ele queria ser batizado, porque ele entendia que um crente precisava se batizar. Ele olhou para mim e eu pus a mão no braço dele e falei assim: pai, e aquela questão? Ele falou: aquela questão está completamente resolvida, Fábio. Eu falei: mesmo, pai? Ele falou: mesmo. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Como eu disse no começo, não é uma pregação, eu não vim aqui pregar. Mas eu vim aqui ensinar você. É uma aula. Por quê? Porque o que eu vivi pode não me habilitar a fazer muita coisa, mas falar sobre isso, eu estou habilitado em Deus para falar para você. Eu quero orar com você agora, meu irmão, minha irmã. Se você, e eu quero fazer uma oração muito específica, se você tem ressentimento no seu coração, seja por qual motivo for e por quem seja, e quer receber a oração de alguém que passou por esse caminho, e Deus deu a graça do milagre, da reconstrução, se coloque de pé. É para se colocar de pé só quem tem ressentimento no seu coração, em alguma questão. Eu quero orar por você, por você. Pai, eu creio que essa noite é uma noite de cura na vida desses irmãos e irmãs. O diabo pensou que, com aquilo acontecendo, ele dominaria a vida desse irmão, dessa irmã, desta casa. Mas nessa noite, esses irmãos que estão de pé revelam que eles dizem não para o plano do inimigo da alma, que é matar, roubar e destruir. Esses irmãos estão de pé porque eles creem que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Esses irmãos estão de pé porque eles acreditam que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e o Senhor está nela, e as águas desse rio vêm na nossa direção para nos lavar e nos purificar de toda a nossa imundícia do ressentimento. Eu oro declarando em nome de Jesus: nós não somos o que as dores nos causam, não somos o resultado das feridas que foram trazidas, nós somos o que o Senhor é em nós. Eu sei que tem irmão que colocou-se de pé puramente porque entende que precisa, não é nem porque quer. Eu não queria perdoar, eu não queria, mas eu devia. Eu sei que tem irmãos que estão na mesma condição que eu. Eles estão de fé porque amam o Senhor acima de todas as coisas. Eles amam o Senhor acima de todas as coisas. E acima de todas as coisas, eles são capazes de te obedecer e fazer o que o Senhor faria se estivesse no lugar deles. Eles não estão de pé, senão porque há disposição em ti obedecer. E a tua palavra diz que obediência é melhor do que sacrifício. E nós não queremos mais andar por esse caminho de sacrifício, não. Nós queremos andar pelo resultado da obediência. Por isso eu libero sobre esses irmãos a mesma graça que um dia o Senhor trouxe sobre a minha vida. A partir de mim, na casa dos meus pais, dos meus irmãos,
os meus pais, a partir de mim, sobre tantos. Eu oro para que a partir do meu testemunho, sobre esses irmãos e irmãs, o milagre da libertação e cura do ressentimento aconteça na vida desses irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu depois disso? A primeira é que todo mundo na minha família ficou sabendo. Tá. E aí, eles resolveram fazer o aniversário do meu tio, o pai do meu primo. E eu fui um dos primeiros a ser convidados. E a minha natureza gritou dentro de mim. A minha natureza gemeu dentro de mim. Eu ouvia, e ouvia, e ouvia. Você já fez o que precisava. E então, naquele domingo, quando todo mundo já tinha chegado no almoço para almoçar com meu tio, eu cheguei. E a segunda pessoa que eu abracei naquele lugar foi o meu primo. A primeira foi meu tio, que foi me receber na porta. A segunda foi o meu primo. Eu quero dizer para você, o que você fez aqui nessa noite, orando ao Senhor, não termina aqui. O Senhor vai te dar uma oportunidade de mostrar para o céu e o inferno a pessoa de Deus que você é. Ele não vai te tirar daquela história. Ele vai te colocar naquela história. Esse meu primo, há algum tempo atrás, ele foi diagnosticado com câncer. Sabe qual foi o telefone que ele ligou lá do hospital para pedir oração? Ele tem o meu telefone no celular dele e eu tenho o dele no meu celular, irmãos. Ele me ligou para pedir oração para mim, antes de falar para isso para a filha, para a esposa, para o pai. Ele me ligou pedindo oração. Se prepare para o lugar que a sua atitude de se colocar de pé hoje te levará. É o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, mas Deus tem reservado para aqueles que o amam. Porque nós servimos um Deus que não desperdiça uma única dor. Ele aproveita e transforma em glória, honra e louvor para o nome dele. Amém, queridos? Eu quero concluir com essa palavra, agradecendo você. Está aqui pela primeira vez, obrigado. Segunda, obrigado. Eu só preciso que você não saia sem eu pegar na sua mão. Eu preciso dessa gentileza sua. Para que isso aconteça, nós temos um cafezinho, temos um chá, temos um ambiente em anexo aqui, para você esperar eu chegar lá para pegar na sua mão. Quero muito pegar na sua mão. Desejo uma excelente semana para você. Que você perceba os minúsculos milagres que o Senhor estará realizando, compondo aquela grande estrutura da manifestação da glória dele sobre você e a sua casa. Pai, em o nome de Jesus, obrigado por esse domingo. É na graça e unção deste momento que nós damos largada para a nossa semana. Obrigado já por ter colocado os anjos do Senhor em cada ambiente onde nós estaremos, para que eles sejam ministros do Senhor sobre a nossa vida. Obrigado porque não estaremos em nenhum lugar que o Senhor não estará conosco. Muito obrigado por isso, Senhor. E obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dará hoje ainda de colocar em prática a oração que fizemos aqui. Porque hoje nós demolimos o governo da morte sobre a nossa vida. Nós voltamos à sanidade do Senhor, a unção do Espírito Santo do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém.